Você já quis fazer um documentário? Já parou para pensar como eles são feitos? Qual a ideia por trás dos textos e das imagens? No vídeo de hoje, vamos conversar com Claude Guémery, professora da Universidade de Grenoble, da França. Para entrevistá-la, eu passo a bola para o coordenador do curso de Rádio e TV da FAESA, Edgar Rebouças. Professora Claude, primeiro um prazer agradecer a senhora estar aqui na TV FAESA, estar aqui na FAESA, dessas palestras que a senhora realizou para os alunos de comunicação, falando sobre a visão do Brasil através dos documentários exibidos na televisão francesa. Quer dizer, na palestra foi bem instigante, chegamos a discutir muito com os alunos, professores sobre esse assunto, mas vamos ver se a gente consegue distribuir mais, difundir melhor aquilo que a gente fez no auditório aqui nesse bate-papo para os telespectadores da TV FAESA. Explica para a gente um pouco como que é essa visão, quer dizer, como que são passados os documentários sobre o Brasil na televisão francesa. Como e quando? Como e quando? Primeiro, deve-se esclarecer que documentário sobre o Brasil na França é uma coisa relativamente rara, porque documentários sobre países estrangeiros tem muitos, só que o Brasil não é o único foco de interesse da França, apesar dos franceses sentirem muita simpatia pelo Brasil. Quer dizer que em 10 anos que eu catei os documentários que eu estudei, foram apenas 30, 40 documentários sobre o Brasil. Quer dizer que é uma coisa relativamente rara. A segunda coisa que se pode notar sobre os documentários que passam nas televisões francesas, indiferentemente nas televisões públicas ou privadas, são documentários que abrangem quase sempre os mesmos temas e que esses temas não deixam de serem insólitos ou sensacionalistas para o público francês. Esses temas são a Amazônia, principalmente, o carnaval, o futebol, menores abandonados e violência urbana. Quer dizer que o conjunto desses documentários dá uma visão fragmentada do Brasil e não uma visão global do que é o Brasil atualmente. Para termos uma visão do Brasil, é preciso uma visita de chefe de Estado, por exemplo, o presidente da República do Brasil vindo à França, o nosso presidente da República Francesa viajando para o Brasil. Isso aparece no telejornal. Mas a informação sobre o Brasil e sobre a América Latina em geral é rara na França, que costuma ter uma visão mais etnocêntrica do mundo. Quer dizer, começa pela própria França, depois se amplia para a Europa, para as ex-colônias francesas da África e o resto do mundo só vem depois. A senhora falou que mostra uma imagem de sensacionalismo. Dá um exemplo para a gente ter uma noção do que viria a ser isso. O sensacionalismo sobre a violência urbana, por exemplo, pensa que o Rio de Janeiro a gente vive atirando, dando tiros pela rua. Quer dizer que até tem pessoas que receiam viajar para o Brasil com essa ideia, com esse preconceito. Eu digo sempre, mas os brasileiros são 180 milhões de pessoas. Se todos se atirassem uns para os outros cada dia, não ficaria nenhum. Quer dizer que a violência existe, com certeza, e até a imprensa brasileira refere isso diariamente. Mas Rio de Janeiro, o Brasil, não é apenas isso. Aqui em Vitória, por exemplo, que eu vi falar que é a cidade mais violenta do Brasil, eu não vi violência nenhuma, eu estou me sentindo em plena segurança. Outro exemplo de sensacionalismo se refere, por exemplo, à Amazônia, como quando se filmam aranhas gigantes. Só pelo título de aranhas gigantes, o telespectador francês fica totalmente apavorado.
Para vocês aqui no Brasil, as caranguejeiras, apesar de não verem caranguejeiras nas cidades de cada dia, é uma coisa comum, é uma coisa habitual. Então a gente lá na França pensa que a Amazônia fica um lugar perigosíssimo, onde a gente não pode pisar o pé, desconhecendo, por exemplo, totalmente que existem cidades que ultrapassam 1 milhão de habitantes, que têm uma vida diária comum, que vai trabalhar, que volta do emprego, que pega engarrafamento na rua, que tem as sinaleiras, placas de sinalização. Quer dizer que o documentário representa uma parte da verdade, da realidade, mas uma realidade fragmentada que dá mais para sensacionalismo. Sim, mas não passam documentários que falam dessa realidade que a senhora conhece? Quer dizer, a senhora é uma brasilianista, conhece o Brasil muito bem, melhor até do que muitos brasileiros, já viajou o Brasil inteiro, tem tese sobre o Brasil, não passam coisas de um ponto de vista positivo sobre o Brasil? São só documentários do ponto de vista negativo? Quer dizer, quando é carnaval, é muito positivo. Só que francês vai fazer uma ideia que o Brasil é só carnaval. Quando é futebol, também é muito positivo. Mas dá para pensar na mentalidade francesa que brasileiro só se interessa pelo futebol. Quer dizer que o Brasil é o país da festa. E a visão do Brasil, lá na França, eu acho também na Europa, oscila sempre entre a imagem de um paraíso e de um inferno. Paraíso com a festa, com uma vegetação luxuriante, com praias, com tudo, e o inferno por causa da violência e por causa das imagens que chegam da Amazônia, por exemplo. Eu gostaria de ver na televisão francesa documentários sobre cidades históricas de Minas Gerais, por exemplo. E em 10 anos de estudos de documentário lá na televisão francesa, eu só vi uma reportagem sobre Paraty em relação à cidade histórica. E só vi uma reportagem sobre a construção de Brasília. Uma reportagem, aliás, muito bem feita, que retratava não apenas a construção de Brasília, mas também como surgiu a ideia de construir uma capital brasileira no centro do país. Foi a única vez em 10 anos de estudos, 10 anos de 90 para 2000, nos 10 últimos anos, enquanto Brasília já tem 40 anos. Quer dizer que a televisão francesa poderia ter acompanhado a construção de Brasília e não acompanhou. E a senhora acredita que essa imagem, quer dizer, o francês ou o europeu em geral, acaba tendo essa imagem do brasileiro quando um brasileiro chega na Europa, por exemplo? Sabe que o general de Gaulle dizia que o Brasil não é um país sério, mas também dizia que a França é um país que não se pode governar, por causa dos não sei quantas espécies, tipos de queijos que lá temos. Não, estou brincando. Quando um brasileiro chega para viver na França, para ficar, para estudar, as pessoas se dão conta que o Brasil pode ser outra coisa, mas não imediatamente. Quando chega brasileiro, começa a falar, mas será que lá tem universidade que prestam? Desconhecendo totalmente esse aspecto, até não toma a sério no primeiro lugar. Brasileiro tem, como muito estrangeiro na França, porque isso infelizmente se dá na França, tem que provar o que ele é antes de ser tomado a sério. Enquanto um inglês, um alemão, logo é tomado a sério, mesmo que não seja sério. A senhora não acha que essa visão um pouco xenófoba, pouco não, muito xenófoba, muito. que existe do francês, né, em relação ao resto do mundo, não faz só ser alimentada com essa imagem que é passada da América Latina, do Brasil, quer dizer, de que as pessoas vivem na floresta? Quer dizer, existia uma imagem do Brasil, anos 40, anos 50, mesmo nos Estados Unidos, de que só tínhamos praias e florestas e mulatas, carnaval e tal.
E acreditou-se por muito tempo no Brasil, e acredita-se ainda, que essa imagem já mudou diante da evolução que ocorreu no Brasil, da quantidade de progressos registrados e tal. Mas, da forma como a senhora está dizendo, quer dizer, só continua a reforçar aquela imagem, anos 40 e 50, do Brasil. E tem uma parte interessante na palestra que a senhora deu, que a senhora fez uma analogia com o faroeste americano, né, com a conquista da selva, com a conquista do oeste, o ouro, o bang bang. Como é que a senhora chegou a essa construção? Eu cheguei a essa construção mesmo assistindo a um documentário na televisão francesa, um documentário chamado o Rio Amazonas, simplesmente o Rio Amazonas, numa série de documentários que abrangia os grandes rios do mundo, tá? Qual o Nilo, o Mississippi, coisa assim. E o comentarista chegou a fazer aquela analogia e foi aqui que eu me coloquei a questão de saber como e porquê. E então procurei como é que se podia relacionar essas duas coisas. Quer dizer que nos dois casos, por exemplo, o caso da Amazônia e o caso do oeste americano, são grandes espaços pouco povoados, por populações consideradas como selvagens que se tem que domar ou suprimir. E domar ou suprimir não assim por vontade de chacinar umas populações. Depois da barbárie nazista, espero que acabou essa ideia na Europa. Não tenho certeza, mas espero que acabou. Não, foi porque o país encera riqueza. A região encera riquezas, muitas. Quer dizer que na Amazônia se descobriu cera pelada, se descobriu minérios, se construiu o projeto Carajás. Então, quando se descobriu todas as riquezas do Brasil, da Amazônia, foi como quando se descobriram as riquezas e as possibilidades de ascensão dos Estados Unidos lá na América do Norte. Quer dizer que também para o Brasil foi numa época em que se tratava de integrar a Amazônia para não entregar a países estrangeiros. Então, se deram as mesmas coisas nos Estados Unidos e no Brasil. Por exemplo, a descoberta de ouro atraiu muito garimpeiro lá na Amazônia, como atraiu muito garimpeiro no oeste americano. A necessidade de cultivar a terra surgiu com promulgação de leis nos Estados Unidos, por exemplo, o Homestead Act, que se promulgou em 1862, se me lembro bem, corresponde aqui à criação das agrovilas na Amazônia. Para fazer isso, precisava trilhas para chegar em essas populações. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, depois da navegação fluvial no Mississippi e depois aqui no Brasil, da navegação fluvial no Amazonas e seus afluentes, começaram a cavarem trilhas. A trilha do Oregão, por exemplo, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil se abriu a Transamazônica e se abriu a Belém-Brasília, por exemplo. Então vai criando uma espécie de analogia histórica de conquista da terra. Isso acontece o quê? O europeu que viu esse faroeste como uma coisa tão distante, mas uma coisa fantasiosa, identificou no Brasil também algo fantasioso? Porque podia. Ele jamais está lá próximo, porque na Europa nunca aconteceu, quer dizer, aconteceu há séculos atrás, mas não aconteceu dessa forma como no Brasil e nos Estados Unidos, a conquista toda. Isso foi criado por duas razões na Europa. A primeira razão é que
o europeu viveu alimentado de filmes de western, que fizeram imenso sucesso nos anos 70 para 85. Os grandes westerns americanos e italianos representaram toda aquela conquista do norte-americano. Então, para os europeus, a conquista da Amazônia, por exemplo, chegou a ser uma representação ao vivo para uma mentalidade moderna do que veio a ser a conquista norte-americana. Mas isso não seria o suficiente para explicar esse gosto. O gosto, para mim, seria anterior a essa ideia do western e remonta até a época dos descobrimentos. E remonta à ideia de quando se descobriu o que veio a ser chamado o Novo Mundo e que existia também antes de ser Novo Mundo. Quer dizer que as populações indígenas, desconhecendo a escritura, não podiam fazer uma relação do próprio país. Então vieram com os descobridores aqueles que escreviam a relação de viagem. E essa foi a primeira interpretação que se teve de todo o continente americano. Primeira documentação. A primeira documentação. Uma representação do que estava distante. Pois, então. O que são hoje os documentários. Pero Vaz de Caminha seria o primeiro grande repórter do mundo, se assim se pode falar, se não é anacronismo falar isso. Não, do mundo que a gente fala é o Marco Polo. Não, mas do mundo brasileiro, desculpe, Sim. do mundo brasileiro. Então, Pero Vaz de Caminha foi assim uma espécie de grande repórter sobre o que viu. Mas o que ele viu, interpretou conforme os padrões sociais, mentais de Portugal. Quer dizer que na carta de Pero Vaz de Caminha, por exemplo, vem uma frase, coisa assim: os ares lá parecem como entre Douro e Minho. Douro e Minho, uma região essencialmente úmida, fria de Portugal. Então ele passou a explicar, quer dizer, sinceramente também, não fez questão de deturpar a verdade, mas interpretou pelos padrões dele o que ele tinha presenciado. E também queria convencer o rei de Portugal de colonizar essa terra. Então devia fazer uma apresentação que prestasse para o rei que tinha subsidiado a expedição de Pedro Álvares Cabral. Então, essa visão do Brasil e do Novo Mundo em geral, primeiro foi uma visão exportada e reimportada depois pelos próprios colonizadores, que já vieram com uma visão interpretada. E essa visão pegou aqui mesmo no Brasil. E acho que agora os próprios brasileiros se apoderaram dessa visão sem se dar conta de que tem criado uma sociedade original, um país original. E quando digo original, quer dizer que nunca se deu em qualquer outra parte do mundo. E para mim seria necessário que os próprios brasileiros fizessem uma relação do que eles vivem cada dia conforme os próprios padrões de vida que eles criaram. Porque nós, europeus, sempre vamos analisar o Brasil, o Novo Mundo, pelos padrões ocidentais, pelos padrões judaico-cristãos, pelos padrões sociais, pelos padrões sei lá o quê. E vai ser sempre uma coisa interpretada, além do próprio documentário já ser uma interpretação da realidade. Hoje existe na França, existem seis emissoras nacionais. Tem a France 1, o canal 1, TF1, a France 2, France 3, a M6, Canal Plus e Arte, que é franco-alemã. Como que é passado dentro desses canais, que são nacionais, alguns públicos, outros privados,
esses documentários, quer dizer, essa imagem do Brasil, os canais públicos têm uma preocupação maior em preservar uma imagem de uma cultura ou, independente de ser público, ser privado? Acho que é independente de ser público ou privado. E o que acontece, qualquer que seja o canal, mas eu posso testemunhar, por exemplo, do que aconteceu com o TF1, que comprou a série de 6 documentários do comandante Cousteau, que fez uma série de 6 documentários sobre a Amazônia em 1981 e que foram programados repetidamente na programação de TF1 até há pouco tempo. Ainda vi na televisão francesa há 3 meses esta série de documentários. Só que a televisão, que se preocupa também de encher a grade de programas num horário que não seja o horário nobre, não se preocupa em saber se o documentário ainda é de atualidade ou saiu da atualidade. Então, essa série de documentário do comandante Cousteau apresenta, por exemplo, Serra Pelada, como se Serra Pelada ainda funcionasse hoje em dia. Sim. Mas isso é independente dos canais, quer dizer, eu escolhi esse exemplo porque me veio à cabeça, mas poderia escolher qualquer outro. Há pouco tempo, eu vi no canal Planet, por exemplo, que é um canal a cabo, um documentário que foi comprado à televisão sueca e que foi filmado em 1990, quer dizer, há 10 anos atrás, sobre uma parte da Amazônia lá no Pará, e que apresentava coisas do Pará sem ninguém trazer a precisão de que já não é assim, que o governo brasileiro promulgou leis para a proteção do meio ambiente, que houve uma restrição das queimadas na Amazônia e tudo isso. Quer dizer que continua e acho que por ser horário não nobre, que passam esse programa de documentário sem essa atenção para informar quer dizer, o canal compra o documentário, bota o documentário no programa sem se preocupar em saber se ainda é vigente ou não a informação que contém. Mas, de certa forma, falando bem ou falando mal, com estereótipos ou sensacionalismo, a senhora não acha que esses documentários, de uma certa forma, pegando bem a grosso modo, não contribuem para que o europeu, o francês, conheça pelo menos algo sobre o Brasil, já que é uma coisa muito distante, é um país muito distante, uma realidade muito distante dentro da educação formal? As pessoas não conversam na rua sobre o Brasil, a não ser quando tem uma grande queimada, quando tem um grande acidente ecológico, ou uma chacina, uma coisa assim. Quer dizer, esses documentários não estariam fazendo parte de criar uma discussão a respeito do Brasil, seja bem ou seja para o mal? Quer dizer que esses documentários contribuem para um conhecimento do Brasil. Eu, como professora de português, de literatura e civilização brasileira na França, eu gostaria que junto com esses documentários aparecessem outros para fazer uma complementação da informação sobre o Brasil. Eu não quero dizer que esses documentários sejam ruins, porque até aquele que falei sobre as aranhas gigantes foi uma maravilha do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico, da paciência do filmador que filmou isso durante não sei quanto tempo, ele teve que ficar lá, botar não sei quantas câmeras para conseguir a imagem certa, tudo isso. Não, eu gostaria que, junto com esses documentários, aparecessem outros. E gostaria que vocês aqui no Brasil, tendo a terceira empresa mundial de televisão,
a televisão brasileira colaborasse com essa promoção do Brasil no exterior, porque, como já falei, eu acho que brasileiro tem que tomar conta do que é dele. A gente aqui na FAESA não tenta competir com a Globo, nem exigir que a Globo ou a TV Gazeta mude sua programação. A gente analisa muito isso e, lógico, dentro de uma universidade, um curso de comunicação, sempre tecemos muitas críticas a respeito do que é hoje a televisão no Brasil. E o fato de nós termos cursos de jornalismo e cursos de rádio e TV nos propicia a possibilidade de estar realizando documentários, que não é um gênero muito utilizado na televisão brasileira, quer dizer, tem uma tradição mais do cinema brasileiro fazer documentários, mas na televisão é só a TV Cultura que passa mais documentários, a Globo passa grandes reportagens, tem um programa que chama Globo Repórter, quer dizer, mas a gente está sempre incentivando aos alunos da FAESA de estar produzindo e exibindo os seus documentários aqui pela TV. Uma perspectiva que a gente tem, até uma esperança que a gente tem, quase utopia, é de que forme-se um público para o documentário. E que aos poucos a gente vá conseguindo, com a formação desse público, convencendo o mercado de que é um gênero interessante, que tem um espectador específico, em geral com um poder aquisitivo melhor do que o grande público de TV de massa, e quem sabe, dentro de algum tempo, a médio prazo, a senhora esteja assistindo documentários realizados por profissionais formados aqui pela FAESA ou por outras escolas de comunicação, que estão, muitas delas, com essa preocupação, de a gente não ficar sempre esperando que a Globo, como a senhora falou, venda a imagem do Brasil como seria a imagem, como vem nas telenovelas, por exemplo. Sendo que a Globo não tem essa preocupação com esse gênero que é o documentário. A gente faz um trabalho mais de formiguinha, né, botando os estudantes para realizarem seus documentários. Na palestra eu até lembrei isso, quer dizer, aqui na FAESA, em 5 anos de curso, a gente já realizou mais documentários do que toda a história da televisão no Espírito Santo desde 1961. É impressionante isso. E esses documentários não são exibidos na TV Gazeta, na TV Vitória, na TV Capixaba, mas passam na TV Educativa, de vez em quando, passam na TV FAESA, o fato de a gente ter esse veículo. Quer dizer, eu vou até ver se a gente faz umas cópias de uns documentários para a senhora levar e ver se a gente está conseguindo passar essa imagem, né? Isso seria ótimo. A gente sempre tem que trabalhar com temáticas sociais, com questões relativas à comunidade, nos nossos documentários, tentando resgatar isso que a senhora observou de um ponto de vista brasileiro, um ponto de vista latino-americano. Quer dizer, a gente sabe que não dá para seguir os modelos americano ou um modelo europeu, inglês, francês, para a realização de nossos programas. A gente tem que procurar uma mescla nacional e para tentar conquistar um público que a gente conhece. Eu espero que a senhora tenha essa oportunidade, então, de uma próxima vez vindo ao Brasil, de a gente poder estar exibindo esses documentários e, quem sabe, a senhora está assistindo lá na França documentários realizados por nossos estudantes aqui. Isso seria muito grata à FAESA se fizer isso. Tá certo. Eu queria agradecer, então, a presença da professora Claude Gumerry, que esteve aqui na FAESA realizando esses debates. Participou também o cineasta, documentarista Orlando Bonfim, e que foi muito rico para os nossos alunos. E seria interessante que o telespectador da TV FAESA também tivesse mais contato com os documentários e só ficar ligado na nossa programação, que a gente está sempre passando essas produções dos alunos. Tudo bem? Professora, Tudo volte bem. Sempre, toda vez que passar por Vitória, Obrigada venha nos visitar. Obrigada pelo convite, obrigada a você, professor Edgar, e obrigada à FAESA.